Galera, o quarto episódio chegou na voadora, né? Teve o Batman do universo The Boys colocando todo mundo em xeque, teve a Emma ficando gigante, teve a versão melhorada dos poderes da Marie, que na boa faz dela um dos personagens mais poderosos do mundo de The Boys. Vamos conferir tudo isso e muito mais nessa análise completaça. Vamos lá. Para criar um vídeo de sucesso pro teu canal no YouTube, 3 coisas são fundamentais. 1, uma thumbnail, né, uma capa que chame a atenção do seu público. 2, um título que faça ele clicar. 3, um roteiro magnético para prender a atenção do usuário do começo ao fim do vídeo. Esses 3. E sabe como que você pode aprender a melhor forma para criar esses 3 elementos? Na Cyberclass. Além de mais centenas de treinamentos e workshops sobre marketing digital e habilidades lucrativas, você encontra um treinamento completo sobre o roteiro magnético, um treinamento completo sobre títulos estratégicos no YouTube, diversos treinamentos de design com Canva, Photoshop, tudo para você aprender a criar melhores thumbnails para os seus vídeos. E cada treinamento completo é um certificado para turbinar teu currículo para o mercado digital. E tudo naquele preço que você já conhece, só R$ 29,00 por mês no plano anual. Corre no primeiro link da descrição, no comentário fixado, e a gente se vê lá na Cyberclass. Inestrantes, Peter aqui! Eu sei que cada um teve uma experiência com o DMV, é super normal, mas agora eu tenho que dizer pra vocês que o quarto episódio da série me conectou pra caramba com a série. É de longe o melhor episódio até agora. Sabe, supriu todos os problemas que a série tinha, ao meu ver. Tudo que tinha de problema acabou. O clima da série ficou tenso pra caramba, agora de verdade. Tá bem no clima de The Boys mesmo. Talvez até mais tenso ainda. Agora, mais do que nunca, eu tenho mais indícios de que a Kate é a grande vilã da série. Mas tudo isso a gente vai ver agora nesse vídeo, junto com a análise completa do Tech Knight, que é o Batman, né? O Tony Stark obcecado por buracos do mundo de The Boys. Então chega de papo, bora pro vídeo, você não vai esquecer de uma coisa. Capricha nesse like, comenta, tá curtindo, pra você faz jus ao universo de The Boys? Larga o teu comentário que é importante, vamos lá. O episódio começa com a fuga do Sam e da Emma. Deu pra ver que não teve guarda o suficiente pra segurar o Sam enquanto ele fugia, né? Uma coisa legal é que o Sam, ele consegue saltar a longas distâncias por causa da super força dele. A primeira vez foi quando ele fugiu com a Emma e deixou pra trás uma cratera que foi encontrada pela Marie e a galera lá da universidade. O Sam foi dito como mais forte que o Luke. Em tese era pra ele ser o herói top 1 da universidade. Mas então por qual motivo ele foi afastado e enviado pra floresta? Bom, não vou explicar até agora pra que serve a floresta, mas o principal motivo aparente é a esquizofrenia do Sam. Nesse episódio ele começa a visualizar um show de fantoches que representa as vozes na cabeça dele. Algo bem parecido com isso a gente já viu lá em The Boys com os amigos imaginários do Black Noir, que eram desenhos animados. No caso do Sam, os fantoches não são só invenção da cabeça dele. Nas notas do episódio é possível ver que o programa Avenida V, apresentado pelo Jason Ritter, existe no mundo de The Boys. É um programa da VOD para crianças, inclusive o fantoche do lado do Jason Ritter é o Profundo. E provavelmente essas visões na cabeça do Sam têm ligações com a infância dele. A Emma e o Sam, pelo visto, se tornaram amigos. E a Emma parece que estava querendo passar da segunda base com ele. Mas o Sam surtou e não rolou nada entre os dois, não. E é engraçado como é que seres poderosos tendem a ter algum problema que limita os poderes deles. Percebe isso? O Sam, pelo visto, é muito mais forte do que aparenta. Provavelmente as injeções que dão na medula óssea dele, né, os sedativos, deixam ele mais fraco. Eu acho que é isso. Até porque da primeira vez que ele fugiu lá, ele não conseguiu saltar daquela distância. E aí ele foi pego pelos guardas lá no primeiro episódio. Agora ele já é capaz de saltar pra bem longe, mostrando que ele tem sim bastante força. A gente vai voltar ainda no Sam e na Emma, mas agora eu quero falar do Tech Knight, que pra mim foi o ponto central desse episódio. Eu sempre fiquei na dúvida em como que eles iam colocar o Tech Knight na série. Só pra vocês terem uma noção, o Tech Knight é como se fosse o Batman com o Tony Stark no mundo de The Boys. O Tech Knight nas HQs é o Roberto Vernon. Ele é um dos fundadores da Payback nas HQs. E teve outros personagens menos importantes que investiram também um manto antes dele, ok? Que já foi também o Tech Knight antes dele. Uma coisa legal do Tech Knight é que ele não é um super. Ele não tem superpoderes. O que ele tem é dinheiro e tecnologia. Dinheiro e tecnologia, entende? Batman e Tony Stark. Se bem que Tony Stark é os dois também. Bom, Batman também, né? Por isso que ele usa uma armadura. E ele é justamente isso, uma paródia dos dois, né? Do Batman e do Homem de Ferro. Que não possuem poderes, mas que usam o dinheiro justamente para serem super-heróis. E eu sempre falo que o Tech Knight é uma paródia do Batman e do Homem de Ferro, porque além dele ser milionário igual os dois, ele ainda tem, armaduras iguais aos do Homem de Ferro. Ele também tem mordomos e ajudantes igual ao Batman. Ah, Pedro, mas o Black não é o Batman The Boys? Sim, mas acontece que é uma mistura de conceitos. O Batman é milionário, é ninja, né, detetive, vive nas trevas. E o Black Noir pega alguns detalhes desse aí pra ele. Como, por exemplo, o lado sombrio, as habilidades de ninja. O Tech Knight, por outro lado, ele usa o lado detetive, o lado milionário do Batman. Com alguns vícios, alguns transtornos, né? Estranhos, inclusive. Como vocês viram, o Tech Knight não apareceu na série com uma super armadura.
Pelo contrário, o ponto principal dele era o lado detetive, que é o que tudo indica não é só uma habilidade adquirida com o treino. Não adianta só treinar pra ser isso, né? Mas sim é um superpoder. O poder do cara é metaforar as pessoas. Então, diferente das HQs, o Tek Knight tem superpoderes. E isso é confirmado quando ele afirma ter sido aluno da Godolkin no passado. E uma característica perturbadora do Tek Knight, vocês vão perceber, que é idêntica à das HQs, por sinal, é a obsessão sexual por buracos que o Tek Knight tem. Exatamente, né? Não é só com seres vivos, sabe? Essa obsessão é com qualquer coisa. Nas HQs, essa foi a ruína dele, inclusive do personagem. Ele abusou de um membro da Payback, que é o Android Mental, né? Enquanto eles estavam lá numa missão, quando eles estavam voltando de uma missão. Depois ele sentiu a mesma vontade de atacar o parceiro mirim dele. Só que ele conseguiu se conter e aí mandou o menino pra uma missão pra nunca mais voltar. Em seguida, o filho da mãe atacou o mordomo que mais tarde denunciou ele e expôs os podres do Tek Knight pra imprensa. Mas o que realmente ferrou com a carreira dele foi quando, numa festa lá da VOT, ele debruçou o Black Noir no buffet e tentou assediar o cara. Aí ele perdeu todas as ligações com a VOT. Depois de perder a carreira, ele tem a alucinação de que o meteoro gigante está vindo pra Terra. E pra vencer o meteoro e salvar todo mundo, ele tem que, fazer nheco-nheco com o meteoro. É isso que ele pensa. Essa é a última missão do Tek Knight, que morre com a explosão do meteoro, achando que tinha que fazer essas coisas, fazer mini meteorinhos, né? Meteoritos. Só que na real ele foi atingido por um carrinho de mão. Sabe aquelas carrinholas de construção? Então ele acaba morrendo. Nisso, o médico legista descobre que o Tek Knight tinha um tumor do tamanho de um punho no cérebro dele. O que talvez explique a mudança de comportamento dele, né? Dessas alucinações e tal. Pô, tu vai ter uma maçã no teu cérebro. Enfim, nas séries o Tek Knight não mexe com tecnologia. Tem só os distúrbios com os buracos, o tumor no cérebro. E ele também tem os poderes de detetive bem aflorados, o que é a causa para colocar todo mundo contra a parede. Ele conseguiu fazer a Marie confessar que foi o Jordan Lee que realmente lutou contra o Luke. Por causa disso, a gente tem uma relação nova se formando entre a Marie e o Jordan Lee, que começa a se pegar no quarto da Marie. Outro que foi colocado contra a parede foi o Andre, né? Que surtou, deixou lá um interrogatório. Mas o que mais chamou atenção aqui, galera, foi a Kate. O Tek Knight deixa claro que ela é mais poderosa dos estudantes. Talvez isso fizesse ela ter inveja do Luke. Ah, Peter, mas ela não era namorada dele? Sim, mas o Tek Knight conseguiu perceber muitas coisas. A mudança dela de escola, de combate ao crime e o fato dela ficar tão perto do Luke daquele jeito. A Kate não gostou nada disso. Tanto que ela tenta tirar a luva no meio do interrogatório. O Tek Knight percebeu e disse que ia arrancar a mão dela se ela tirasse a luva. Então vamos lá, não querendo ser paranoico, tá? Mas se tudo que o Tek Knight apontou sobre a Kate for verdade, e se realmente passou pela cabeça dela manipular o Tek Knight, é bem possível que a Kate tá armando tudo pra ser número 1 da Godolkin. Desde sempre. Ó, um tempão. Talvez ela esteja aí manipulando os mais fortes faz algum tempo. Quem sabe até não deixou o Sam paranoico. Quem sabe não foi ela que deixou o Sam paranoico. Quem sabe ela não fez com que o Luke fosse lá matar o Brink. Bom, uma coisa ficou ainda mais clara pra mim nesse episódio. Vocês lembram que o Luke guardou o celular na estátua do Polaridade? Que é o pai do Andre? Bom, a gente conhece os poderes do Luke. Ele não seria capaz de guardar aquela estátua sem deixar vestígio. Mas e o Andre? E se a Kate fez todo esse teatro e usou o Andre e o Luke como marionete? Pô, os poderes do Andre de magnetismo podem ir além de só amassar metal. O cara foi capaz de transformar uma moeda num passarinho. Isso prova que ele é capaz de modelar metal. E por isso que o poder do Andre é o único capaz de abrir uma estátua de metal, colocar algo lá dentro e aí depois fechar essa estátua como se nada tivesse acontecido. Pode parecer piração, eu sei, mas a Kate pode estar se vingando, quem sabe até só querendo subir de rank, né? Sem se importar com os outros. Isso inclui afastar todos eles de tudo que tá ligado à floresta. Isso fica mais evidente quando o Andrew chega bêbado e fala sobre o pai dela pra ela. Na hora, Kate tenta até desconversar e fazer o Andrew achar que não tem nada demais. E tudo isso leva a gente pro final do episódio, na Batalha dos Guardiões de Godolkin contra o Sam. Ah, Pedro, mas nem todos são os Guardiões de Godolkin. Eu sei, pô. Mas vai dizer que não é um nome legal pra aquele grupo? Enfim, galera, o Sam, ele pira na maionese e vai lá na casa do Dr. Cardoça pra matar ele. Nessa hora, começa uma batalha contra o Sam. O Andrew arremessa a geladeira nele, depois o Jordan Lee sai no braço com ele, e a Marie tenta segurar ele com os poderes de sangue dela. Um detalhe importante aqui são os poderes de sangue da Marie. Ela corta a mão pra atacar o Sam, mas nesse episódio a gente viu que ela pode ir além. Eu tava achando, meio bizarro, ela tem que sempre fazer aquilo, né? Quando o Rufus tenta abusar da Marie, ela faz o birimbau dele explodir de dentro pra fora. Galera, vamos lá, ela controlou o sangue de outra pessoa que não estava exposto, não estava no ar, né? Aí sim eu vi vantagem nesse poder. Aí sim esse poder agora é overpower. Eu sei que ela ainda não controla, mas o episódio deixou claro que é possível fazer. Talvez seja só uma questão de tempo. Imagina o quanto esse poder é absurdo, cara. Galera, se ela aprende a explodir pessoas de dentro pra fora, ainda mais supers que são frágeis internamente,
Até o Capitão Pátria teria que ficar esperto com ela, né? É um poder que, se você for pensar, é até melhor que o da Vitória Newman, né? Enfim, a Vitória Newman não conseguiu explodir o Homelander, mas seria interessante ver isso, né? Vamos voltar aqui pra luta contra o Sam. A Emma também mostra outra versão dos poderes dela que envolve ficar gigante. Eu sei, é bizarro a forma como ela consegue usar os poderes, né? É uma analogia com pulsão alimentar. Mas dentro daquele contexto, a Emma é extremamente poderosa. Além de gigante, ela teve a força pra segurar o Sam, que é mais forte que o próprio Garoto Dourado, que era top também, né? Só que assim que eles venceram, aconteceu algo muito estranho. A Maria pagou e acordou na cama com Jordan Lee. Galera, o que foi aquilo? Será que o Dr. Cardosa trouxe reforço e alguma coisa que fosse capaz de apagar todo mundo? E saca só, tem algo muito mais estranho nessa cena. Vocês lembram quando a Kate tenta acalmar o Sam? Naquela hora, o Sam fala pra ela não tocar nele. E desse momento em diante, a Kate desaparece. Perceberam isso? Ela estava do lado da Emma praticamente no mesmo instante que ela desapareceu. Não aparece em momento algum durante a luta. E é aqui que entra o Tech Knight dizendo que a Kate é a mais poderosa de Godolkin. Pô, galera, assim como a Marie usando os poderes de forma avançada, ou a Emma ficando gigante, quem garante que a Kate também não tem outros poderes na manga? Pensa comigo, e se ela põe a mão na Emma e nos outros e fala que a partir daquele momento ela não vai mais ser vista por mais ninguém? E através disso ela começa a tocar em todos eles, dar ordens sem que eles vejam ela. E tem outro personagem que também faz sentido aqui. Ó, eu não tô excluindo a Kate de nada, ok? Realmente ficou bem estranho ela desaparecer de cena, mas a gente não pode esquecer da Indira Shetty. A gente não sabe ainda quais são os poderes dela, mas poderia facilmente ser algo como controle mental, mesmo que limitado, o que faria uma analogia legal aos X-Men com o Professor Xavier liderando a escola de mutantes. Ou o próprio Dr. Cardosa tem algum superpoder do tipo, né? O fato é que algum super muito poderoso foi capaz de apagar a Marie e todo o resto da galera, né? Ao que tudo indica, todo mundo, todo o resto. E colocou eles na rotina que eles estavam antes de ir pra casa do Dr. Cardosa. Eu tenho quase certeza, não sei se existe isso, né? Que o próximo episódio vai começar como se absolutamente nada tivesse acontecido. E alguns personagens vão estar desaparecidos, mas ninguém vai lembrar deles. Exceto a Marie. Galera, não tem como dizer. A série agora me pegou de jeito e eu tô muito no hype pra semana que vem. O começo da série não me pegou, sendo honesto, não me pegou. Eu sei que pra alguns de vocês funcionou legal, mas a partir do episódio 4, ela engrenou, mas engrenou com força. Melhorou lá do segundo pro terceiro episódio, mas o quarto sim tá nível The Boys. Agora eu quero ver de vocês, o que aconteceu no final da série? A Kate manipulou todo mundo? A Indira Shetty e o Dr. Cardosa apagaram os meninos? Ou será que o poder do Rufus funcionou de uma forma tardia e fez a Marie sonhar com tudo aquilo? Bom, eu ainda aposto na Kate, eu quero ver vocês. Comenta aqui, manda seu comentário, mas não sai sem a sua inscrição. Só você tocar aqui, ativar o sininho, porque eu vou trazer mais teorias. A gente vai conversando sobre isso, porque é bom demais, né? Poder ver esse universo, cara, pra mim é um dos melhores universos super-heróis, se não o melhor atualmente. Tamo junto pra caramba, espero você no próximo vídeo. Deve acontecer já já. Até a próxima. Fui!